Voltamos a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa de Minas. Teve início neste momento, no plenarinho 2, a reunião da Comissão de Transporte com convidados. Lá está a repórter Priscila Cunha. Priscila, bom dia. Bom dia, falamos do plenarinho 2 da Assembleia, onde acontece uma reunião extraordinária da Comissão de Transporte. Os deputados receberam uma denúncia de que caminhões sem registro estariam transportando combustíveis. O transporte regular seria incentivado por donos de postos de gasolina, já que o custo do combustível sai bem mais barato. O problema não é só a concorrência desleal que passa a enfrentar as empresas que cumprem a lei. O Estado deixa de arrecadar impostos e toda a população sofre com a falta de segurança e com os prejuízos ao meio ambiente. Na reunião de hoje, os deputados vão ouvir a Polícia Rodoviária, os sindicatos dos transportadores de combustíveis, entre outros, para discutir o assunto. Neste momento, o presidente da comissão, o deputado Carmen Moura, abre os trabalhos e nós vamos acompanhar. A presente reunião destina-se a debater o transporte irregular de substâncias perigosas, em especial carga de combustível, realizado por veículos sem inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, ou no IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, conforme solicitado pelo Sindicato das Empresas e Transportadores de Combustível e Derivado de Petróleo do Estado de Minas Gerais, Sinditank. Discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência agradece e registra a presença dos seguintes convidados. Queremos agradecer a presença, já está aqui conosco, o senhor Marcos Pierre Vesperman Carvalho, que é o chefe de policiamento da Polícia Rodoviária Federal, aqui no estado de Minas Gerais, representando o senhor Davi Stanley Bonfim Dias, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal. De antemão, queremos agradecer a presença do senhor Marcos, cumprimentar, mandar um abraço especial para o senhor Davi Stanley, o senhor Davi Stanley que estará também conosco aqui numa próxima audiência pública no dia 2 de abril, uma segunda-feira, oportunidade essa que o nosso superintendente vai trazer os números da operação feito pela Polícia Rodoviária Federal no período do Carnaval e também trazer o planejamento para o feriado da Semana Santa. Então, na segunda-feira, dia 2 de abril, teremos também o prazer e a honra de receber aqui o nosso superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal. Queremos agradecer e registrar a presença da senhora Patrícia Sena Coelho. Levanta a mão aí, dona Patrícia. Obrigado pela presença. Patrícia Sena Coelho, que é diretora de Prevenção e Emergência Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Então, queremos agradecer a presença e também registrar e agradecer a presença da senhora Isabel Cristina Rocha Menezes, que é diretora técnica da Superintendência Regional de Regularização Ambiental Central, aqui no ato, representando o excelentíssimo senhor secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, senhor Adriano Magalhães Chaves. Então, agradeço a doutora Isabel, a doutora Patrícia, pela presença, sempre a secretaria sempre muito atenta, atenciosa, sempre atendendo os nossos convites. Agradecer e registrar a presença do senhor Cláudio René Valadares, que é o coordenador, senhor Cláudio René Valadares, coordenador de fiscalização, aqui no ato, representando o senhor Augusto César Torres Guerra, que é coordenador de infraestrutura rodoviária da Unidade Regional de Minas Gerais, da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Também nessa oportunidade, doutor Cláudio, queremos mandar um abraço do doutor Augusto, a NTT sempre presente também em nossas audiências, em nossas visitas técnicas, teve um papel de destaque no processo de implantação das passarelas
especialmente as passarelas sobre a rodovia Fernão Dias, que a gente andou acompanhando, e a ANTT sempre muito atuante, muito atenta, juntamente com a concessionária que administra o trecho da rodovia 381, e a ANTT com a presença marcante, atuante e cumprindo seu papel institucional fundamental. Então agradecemos a presença do Dr. Cláudio, e agradecer e registrar a presença do senhor Elvésio Silveira de Magalhães, gerente de operação da distribuidora de Minas Gerais, da Petrobras, da Petrobras, Elvésio Silveira de Magalhães, a distribuidora BR, né, que também é uma empresa que tem todo o nosso respeito, nossa consideração do grupo Petrobras. E agradecer e registrar a presença do nosso presidente do Sindicato das Empresas de Transportadoras de Combustível e Derivado de Petróleo de Minas Gerais, o Sindictank, o senhor Irani Gomes, esse importante sindicato que deu origem a essa audiência pública, um sindicato atuante, sempre muito atento com suas obrigações e com as suas funções de representação classista. Então, agradecer o senhor Irani pela iniciativa do pedido dessa audiência e a presença. O senhor Irani Gomes também se faz acompanhado do doutor Rodrigo Bravin Brandão, que é o advogado do Sindictank. Encontra-se em nossas mãos, foi convidado para essa audiência o senhor Alísio Vaz, presidente do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes. Ele não compareceu, mas nos enviou uma justificativa de ausência, que eu passo a ler nesse momento. Em resposta ao convite para audiência pública efetuada por Vossa Excelência no ofício em referência, onde será discutido o transporte irregular de substâncias perigosas, em especial combustíveis, realizado por veículos sem inscrição no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga ou no IBAMA, servimos-nos do presente para respeitosamente informar o que segue. O Sindicom congrega as principais empresas distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes do país e foi constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal e institucional da categoria do comércio atacadista de combustíveis, biocombustíveis e lubrificantes. É uma entidade de interlocução junto ao governo, agências reguladoras, parlamento, empresas públicas e privadas, entidades de classe correlatas e poder judiciário como um todo. Não obstante, no que concerne ao assunto que será tratado na aludida audiência pública, informamos que não dispomos de dados e ou informações em relação ao tema, uma vez que as tratativas negociais com transportadores estão submetidas ao âmbito de administração de cada associada. Nesse sentido, informamos que o Sindicom não participará da audiência pública agendada para amanhã, do dia 22 de março. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais necessários. Assinado Anísio Vaz, presidente executivo do Sindicom. Também foi convidado o senhor Ilmar Bastos Santos, que é o presidente da FEAM, que até o presente momento ainda não chegou a esse recinto e não há nenhuma justificativa formal para a ausência. Da mesma forma, foi também convidado o senhor Marco Túlio Simões Coelho, que é o superintendente substituto do IBAMA em Belo Horizonte, Minas Gerais, que também até o presente momento não está no recinto e também não há nenhuma justificativa formal. Na condição de autor do requerimento, eu passo as minhas considerações iniciais. Nós recebemos a visita em nosso gabinete do Sindicato
Sinditank, o senhor Irani Gomes e toda a diretoria, onde expunha algumas preocupações que nós achamos por bem convidar as autoridades aqui presentes e juntamente com os demais participantes, e aproveitando esse instrumento importante que é a TV Assembleia, a gente fazer um debate franco, aberto, sobre as denúncias que o Sinditank nos apresenta. Pelo que eu pude compreender, a questão ela se resumiria a 2 pontos fundamentais. O Sinditank informa que a legislação do transporte de carga de combustível e materiais perigosos, ela comportaria, e depois, se eu estiver equivocado, os meus convidados vão esclarecer melhor, ela comportaria 2 espécies de transporte. Você tem as empresas transportadoras de combustível que são autorizadas, que têm alvará específico, que tem uma empresa com autorização específica para tal, que estaria habilitada a fazer o transporte de produtos inflamáveis e combustíveis para os postos de gasolina. E a legislação também abriria uma exceção a essa regra para o dono do posto de gasolina. O dono do posto de gasolina estaria autorizado pela legislação a fazer o transporte de carga combustível exclusivamente para o seu próprio posto, para o consumo próprio no posto da qual ele faz parte. De acordo com a legislação, esse dono de posto, ele só poderia fazer com veículo próprio, com funcionário próprio e na quantidade específica do comércio que ele exerce no seu estabelecimento comercial. Segundo o Sinditank, a denúncia que nos chegou é que esses postos de gasolina, esses donos de postos que estariam autorizados a transportar para si próprio, estariam extrapolando essa autorização, estariam fazendo o transporte de carga combustível inflamável para outros postos que não o da sua própria propriedade. Então eles estariam utilizando uma autorização que é para si, estariam utilizando essa autorização e fazendo o transporte para outros postos, o que configuraria, nesse caso, uma infração, o que configuraria uma irregularidade. Isso, segundo a denúncia do Sinditank, estaria provocando acidentes, daria veículos inadequados, trazendo uma série de transtornos e acidentes que o Sinditank vai explicar melhor. Então, essa é a primeira parte da denúncia. E a segunda parte da denúncia é que também alguns donos de postos, especialmente da região de São Paulo, estariam utilizando veículos dos postos em São Paulo, pegando combustível em São Paulo, porque lá em São Paulo o ICMS do combustível é 12% e aqui em Minas é 15%, estariam pegando esse combustível lá em São Paulo, alegando que o combustível era para postos em São Paulo e, na verdade, estariam atravessando a fronteira de Minas Gerais com esse combustível de São Paulo para Minas, o que também configuraria uma irregularidade grave, porque, além de ter uma fraude, estaria trazendo prejuízo para o erário público de Minas Gerais. Então, com base nessas 2 denúncias, é que nós tomamos a iniciativa de aqui ouvir o denunciante, ouvir as autoridades competentes, ouvir também o público presente, que o objetivo da audiência pública é, ao final, quem quiser fazer uso da palavra, nós vamos conceder a palavra aos participantes, para que a gente possa compreender o caso e possamos, ao final, tomar as providências cabíveis e necessárias. Então, esse é o teor dessa audiência pública. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra, vou começar com o denunciante, eu vou ouvir o presidente do sindicato, depois nós vamos ouvir as autoridades competentes e eu fecho o ciclo ouvindo o advogado do Sinditank, ok? Pode ser nesses termos? Então vamos ouvir nesse momento o senhor Irani Gomes, que é o presidente do Sindicato das Empresas Transportadoras de Combustível e Derivados de Petróleo do Estado de Minas Gerais. Bem, bom dia, pessoal. Primeiramente eu quero aqui agradecer o deputado Carlos Moura, por ter nos ajudado, a essa reunião. Agradecer também às demais autoridades que aqui se encontram. E
E quero deixar, né, aqui a minha palavra para o Dr. Rodrigo Bravin, né, que está com mais interesse em informação sobre esse estudo dessa irregularidade que está acontecendo dentro de Minas Gerais. Então nós vamos ouvir o Rodrigo já de imediato. A ideia era ouvir ao final, mas então a gente já ouve no começo, que eu sou Rodrigo Bravin Brandão, que é o advogado Sinditem. Com a palavra, doutor Rodrigo. Muito obrigado, deputado. Vou ser breve, porque Vossa Excelência já resumiu toda a problemática hoje em Minas Gerais. Nós tivemos agora, em 1º de janeiro, o aumento da alíquota do óleo diesel, que passou a ser em Minas Gerais de 15%, e anteriormente era 12%. Esse aumento dessa alíquota vai de encontro com os estados fronteiriços. Hoje nós temos São Paulo, nós temos o Espírito Santo e nós temos o próprio Rio de Janeiro, com a alíquota de 12%. Então, esse transporte irregular de combustíveis que acontecia no passado se intensificou bastante nesse ano, inclusive com a própria Petrobras e as demais distribuidoras alegarem que Minas Gerais passou a carregar muito menos combustível. Ou seja, um estado nós temos uma economia de pleno crescimento, um estado que realmente tem consumido cada vez mais óleo diesel, e nós estamos retrocedendo no consumo de óleo diesel aqui no estado de Minas Gerais. O que fez levantar pelo Sinditank que haveria aí intensificado este transporte irregular. Nós já tivemos em reunião no próprio Ministério Público, até porque está fazendo 10 anos do assassinato do promotor Francisco Lins, que combateu essa questão da adulteração de combustível. Nós detectamos 3 situações. Os postos de combustível revendedores fazem investimento altíssimo no caminhão para transporte próprio. Esse transporte próprio por si só não se pagaria, porque o dono de combustível tem que pagar não só a depreciação do veículo, mas todos os impostos e mais um funcionário com carteira assinada para transportar esse combustível. Então está sendo ofertado no mercado esse transporte irregular, porque essa modalidade ela tem uma série de isenções ou falta de exigência que existe no caminhão que transporta o combustível de forma regular. Então o que está acontecendo hoje que é muito grave para o consumidor e para o próprio estado de Minas Gerais? Esse aumento da alíquota que Minas Gerais pretendia aumentar a receita do estado, está sendo um próprio tiro no pé do estado, porque na verdade as pessoas estão entrando aqui com esse combustível irregular sem pagar um centavo de ICMS para o estado. Além do mais, eles têm entrado com esse combustível aqui e fazem adulteração nesse combustível no percurso. E com outra situação de fazer esse transporte irregular com excesso de velocidade, com transporte fora dos horários determinados pelas distribuidoras, tendo em vista que toda distribuidora ela tem todo um critério. Hoje, os distribuidores de combustível, a Petrobras tem uma exigência, faz uma exigência hoje do Sinditank para fazer um checklist de 102 itens no caminhão. O motorista ele tem uma série de exigências, tem que ter uma série de cursos e o caminhão é todo monitorado da entrega do combustível dele, do destino, da origem até o destino do combustível. Esse transporte irregular, nessa modalidade de retirar o combustível na base, não se tem controle. Esses caminhões têm andado aí com excesso de velocidade, tem caminhões aí fazendo até 3 cargas, enquanto um caminhão oficial da distribuidora ou uma transportadora faz uma carga de combustível por dia, esses caminhões têm feito até 3 cargas de combustível no mesmo dia, inclusive com adulteração da nota fiscal para não se pagar imposto. Então isso, na verdade, tem afetado diretamente o consumidor, tem afetado diretamente o Estado e tem afetado diretamente o próprio transportador. Porque essas empresas transportadoras são empresas legalizadas, são empresas que pagam impostos, são empresas que fornecem trabalho, que pagam seus tributos em dia, que têm funcionários, que têm pessoas, e realmente esse setor agora começou a entrar em crise, porque na verdade a modalidade criminosa cresceu demais. Então, o que o Sinditank vem, na verdade, pleitear é uma questão da própria fiscalização nas próprias distribuidoras, tendo em vista que a legislação é muito clara no sentido de deixar que o transportador de combustível somente retire para o posto de gasolina. Em reuniões com a própria Petrobras e com demais distribuidoras, nós mencionamos a Petrobras até porque ela está presente e porque é a maior distribuidora de Minas Gerais,
nós detectamos que a Petrobras não tem verificado que essas pessoas retirem combustível somente para o posto de gasolina dela. Ou seja, a única coisa que ela pede é que o posto de gasolina indique quem é o caminhão e quem é o motorista que vai retirar. Dessa forma, existem vários postos de gasolina retirando para outros postos com a própria conveniência, né, com a própria cobertura aí das distribuidoras. Então, a maior questão hoje é a fiscalização nas próprias distribuidoras. A distribuidora tem que ser responsável por isso. Ela tem que, na verdade, junto com o sindicato e junto com os demais órgãos, primar por essa questão. Tendo em vista que, inclusive, esses acidentes acontecem porque a Petrobras não tem exigência nenhuma para esse transportador que ele é um retiro. Ou seja, ele chega lá, se o pneu do caminhão dele tiver careca, ele não é verificado. Não tem checklist para o caminhão dele. Esses 102 itens, todos esses cursos que o motorista da distribuidora, e quando ele é contratado para a distribuidora, ou o próprio transportador é exigido, não tem exigência nenhuma para esse tipo de modalidade. Ou seja, está usando caminhão velho, está andando nas nossas estradas com excesso de velocidade, está cometendo acidente, esses acidentes têm impacto ambiental, tem afetado o próprio consumidor e diretamente o Estado na questão tributária. E a maior questão hoje do Sinditank é que exija uma exigência. Se a Petrobras exige hoje e as demais distribuidoras que existem certas determinações para que se cumpra, o sindicato cumpra com as suas empresas, essas empresas elas têm que ter certos itens e vistoriados certos itens, que esses itens vistoriados sejam também vistoriados nessa modalidade de retiro, porque isso a legislação permite. Mas por uma questão inclusive comercial e que todas as distribuidoras não exigem essa situação, tem se vendido esse combustível nessa modalidade hoje sem nenhum tipo de fiscalização, ou seja, a única preocupação das distribuidoras hoje é vender. Dali para a porta para fora, se existe qualquer acidente, se existe qualquer adulteração de combustível, até baseado na legislação mesmo, as distribuidoras lavam as mãos e deixam a coisa correr realmente da forma que não deveria ser feita. Nós temos, inclusive, reuniões com o Ministério Público já relacionadas a isso. Nós já detectamos, inclusive, com a NTT, que nós não temos pessoal suficiente no Estado para fazer uma fiscalização, então que hoje nós precisamos também é de uma fiscalização mais direcionada, uma fiscalização que vai trabalhar com a questão de inteligência. E a gente acredita que se barrar isso na própria distribuidora, nós vamos reduzir muito hoje essa questão do transporte irregular e de adulteração de combustível no nosso Estado e, consequentemente, perda de receita para o Estado também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Bravin. Então vamos ouvir então o representante da BR Distribuidora, doutor Elvésio Silveira de Magalhães, que é o gerente de operações da BR Distribuidora em Minas Gerais. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, deputado. Deputado, cumprimento todos os demais membros aqui. Eu só queria deixar claro que hoje eu respondo apenas pela Petrobras Distribuidora, as demais empresas do Sindicato não posso falar por elas. Com relação ao transporte, a gente tem duas modalidades de transporte, que é considerado o FOB e o CIF, o que o advogado do Sindicato falou, eu estou explicando aqui. Com relação à questão de fiscalização, hoje a gente tem uma fiscalização muito mais intensa ao caminhão que é FOB do que o CIF. A gente faz checklist do caminhão FOB toda vez que ele vai carregar. Do CIF, como é uma transportadora, e ela tem esse controle na garagem, a gente faz a cada 70 dias. Doutor, essa é uma pergunta. É como a gente está com transmissão ao vivo, e a maioria das pessoas, assim como eu, que sou um leigo da área, às vezes a gente não compreende bem essa sigla. Procura traduzir para nós, para quem está nos ouvindo aí pela TV Assembleia, pela internet, a gente possa ter uma visão bem pedagógica. A diferença do FOB e do CIF. CIF. Isso. O FOB é o transporte próprio e o CIF é o que é contratado pela distribuidora para fazer o transporte para os clientes dela. O transporte próprio, ele tem algumas
diferenças, né? Por exemplo, a NTT, ela permite que não só o caminhão, no nome do próprio dono do posto, mas também... Doutor, eu vou te interromper de novo. Só fala um pouco mais próximo do microfone, isso, só por causa da gravação. Obrigado. Bem perto mesmo, assim, pode chegar perto do senhor, assim, isso. A gente tem alguns transportadores que são na modalidade retira, eles não precisam ter registro, o RNTRC, uma vez que a lei 3.056 de 99, no seu artigo 2º, parágrafo único, permite que o destinatário da carga seja o próprio proprietário, coproprietário ou mesmo arrendatário do veículo. E hoje a gente exige muito mais do transportador FOB, do retira, fazendo inspeções nos caminhões diárias, enquanto o caminhão que é contratado, o checklist é feito a cada 3 dias. Todo transportador, ao ser cadastrado na Petrobras Distribuidora, ele tem que apresentar as suas licenças. Todo motorista é treinado. E hoje, o registro que a gente tem de acidente, até posso pedir a doutora Patrícia aqui, até responder sobre a questão de acidente, porque eu não tenho registro. Nesse ano só teve 2 acidentes que eu tive registro, e os 2 foram na modalidade CIF. Então eu acho que a exigência que a gente faz a exigência para todo tipo de transporte. E eu não caracterizo como um transporte irregular essa questão do caminhão fazer entrega para um grupo de clientes que ele associou, como diz no regulamento, que ele é um coproprietário daquela região, daquela rede de postos. Então, o caminhão de um daqueles associados, ele pode fazer o transporte próprio para eles. A legislação autoriza isso? Autoriza isso. Em que termos aí? No termo do artigo 2º e seu parágrafo único. São os casos de transporte de carga própria que se configura quando o destinatário da carga for o proprietário, o coproprietário ou mesmo arrendatário do veículo. Essas cargas não precisam, elas não devem ser registradas no RNTRC, Registro Nacional de Transportadores. Eu peço o representante da NTT me corrigir se eu estiver errado. Perfeito. Então vamos ouvir o representante da NTT, o senhor Cláudio René Valadares Lobato. O senhor ouviu aí, né, doutor Rodrigo, o que a distribuidora está dizendo? Mas depois eu vou ouvir o senhor de novo, nem agora, vamos ouvir o doutor Cláudio René Valadares Lobato. Bom dia, deputado, bom dia a todos. Agradecemos aí, eu como coordenador de fiscalização da Unidade Regional de Minas Gerais da NTT, nós agradecemos aí o convite, tá? E é até interessante participar para esclarecer, vamos dizer assim, do modo geral, qual é a atribuição da coordenação de fiscalização no caso, tá? A gente tem N atribuições, não somente da fiscalização do RNTRC, tá? A gente tem a fiscalização de transporte rodoviário interestadual, de transporte ferroviário de passageiros, tá? O RNTRC é uma das atribuições. Uma das atribuições, até o doutor Alves da distribuidora estava explicando, a gente chegou até a conversar em reunião na semana passada, participando também com o convite do Ministério Público, da Secretaria de Estado da Fazenda do Ministério Público, reunião com o Sindicom também. Há uma certa, vamos dizer, dúvida de quais são as atribuições. O RNTRC, ele é obrigatório para aquele transportador que faz vamos dizer, um transporte de mercadoria remunerado, tá? Mediante autônomo remunerado. Tá? Se eu sou dono de um posto de combustível, especificamente no caso aqui, se eu sou dono de um posto de combustível, tenho transporte e faço somente para o meu posto, tá? Eu não tenho obrigatoriedade, exemplificando, eu não tenho obrigatoriedade de ter o RNTRC. Tá? Somente, o RNTRC é focado para aquele transportador, vamos dizer assim, em modo geral, que faz daquilo dali a sua atividade rotina, recebe por aquele serviço prestado. Né?
Então, nesse caso não há essa obrigatoriedade. Aí eu acho assim que fica essa dificuldade de entendimento. Não é que não há a fiscalização ocorre, tá? A fiscalização com relação ao RNTRC tem ocorrido, vamos dizer, constantemente pela fiscalização da agência, mas é verificado de modo geral todo tipo de veículo, não exclusivamente ou não um determinado tipo de veículo de transporte de carga. Tá? A dúvida que eu tenho aqui, doutor Cláudio, é isso que é importante esclarecer. No caso do posto particular, até onde vai essa permissão para que o transportador próprio possa fazê-lo? O doutor Elvésio está dizendo que se houver um consórcio de postos de gasolina, independente da quantidade, essas pessoas estariam autorizadas a transportar a carga como se fosse própria. Não precisaria de uma empresa habilitada para fazer esse transporte. Então eu posso me consorciar, sou dono de um posto, eu posso juntar todos os meus amigos e falar, agora nós estamos juntos e nós vamos lá nós mesmos transportar a nossa carga. É isso que a legislação, é essa a interpretação da legislação? Não, há um equívoco aí nesse caso. Tá? A legislação ela é clara com relação a essa questão de carga própria. Você está aqui o exemplo, até no final do ano passado teve vamos dizer, um esclarecimento melhor com uma nova resolução, tá? Essa resolução que o doutor citou, a 35609 da NTT, tá? Deixa claro que é vedada a inscrição do RNTRC, do transportador de carga própria. Parágrafo 1. Caracteriza-se transporte de carga própria quando a nota fiscal dos produtos tem como emitente ou como destinatário a empresa, a entidade ou o indivíduo proprietário ou coproprietário ou arrendatário do veículo. Quer dizer, tem que ter um link. O dono, aquele registro daquele veículo, tá? Aquela empresa, aquele nome daquele veículo, tem a ver com a nota fiscal que está sendo encaminhada, aquele produto que está sendo transportado, tem que ter esse link. Se não houver esse link, caracteriza que, vamos dizer, está havendo um transporte remunerado, né? E, consequentemente, havendo transporte remunerado, ele tem que ter o registro. Se ele não tem o registro, ele está descumprindo a lei. Esse que, vamos dizer, que a dúvida quer dizer, porque você pode ter um veículo que tem o nome do proprietário daquela mercadoria, coincide ou não. Tá? Se o veículo, se eu estou fazendo um transporte, e esse transporte remunerado, se a minha nota fiscal não bate com a nota fiscal apresentada pelo motorista, não bate com aquela, vamos dizer assim, não há o link do veículo, com o dono do veículo com a mercadoria, com a nota fiscal, o dono da mercadoria, subtende-se que há um serviço aí que é remunerado, consequentemente deveria ter o registro no RNTRC. Não havendo esse registro, é verificado no sistema e feito toda, vamos dizer assim, as atuações cabíveis a isso, tanto para vamos dizer, o transportador, quanto para o expedidor, quanto para o embarcador. E quem compete verificar esses requisitos é a distribuidora? Não, compete a NTT fiscalizar se esse registro está sendo, né, vamos dizer, se aquele transporte está sendo feito dessa forma. Mas assim, a relação de transporte, e não a mercadoria em si. Né? Então, a gente faz fiscalizações contínuas, no caso do RNTRC, para um determinado tipo de veículo, pede a documentação, verificou que existe carga, pede uma documentação e faz esse link da documentação da carga com a documentação do veículo. Verificando que não é, vamos dizer, as pessoas não são as mesmas, né, tanto o proprietário quanto não há esse vínculo, tá? Aquele veículo é notificado, pode ter retenção do... E a NTT tem constatado essa denúncia que o Sinditec está dizendo, que está havendo transporte por parte desses veículos sem ter esse vínculo? Porque a distribuidora está negando a acusação. A NTT tem constatado esse tipo de irregularidade? Não, eu cheguei a comentar isso, mas nós não, na reunião, nós não temos estatísticas com relação a isso. Tá? O que eu falo, a gente faz fiscalizações rotineiras,
Tá? Então, todo tipo de veículo que para no dependendo da fiscalização, ele é verificado nessas condições, quer dizer, todo tipo que depende da fiscalização, logicamente, ele é verificado e autuado na medida. Agora, eu não tenho uma estatística, eu não tenho disponibilizado hoje no meu sistema se isso está sendo incidente, porque a gente não tem um foco específico no transporte de combustível. Na hora que a gente vai fazer a fiscalização, a gente pega todo tipo de veículo de transporte de cargas que a gente tem, logicamente, que está sujeito como é que fala, a ter o registro do RMTRC. Ou aqueles que a princípio não estão sujeitos, mas aparentemente estão transportando carga que pode estar, vamos dizer, transportando inadequadamente. Muito bem. Vamos ouvir a Secretaria de Meio Ambiente, né? Quem que a senhora doutora Isabel primeiro? Bom dia a todos, em nome do secretário, eu agradeço o convite, mais uma vez o meio ambiente participando aqui na Assembleia, nós somos sempre chamados e estamos à disposição sempre para prestar os devidos esclarecimentos. Deputado, eu gostaria de acrescentar também que eu estou aqui representando a SEMAD e isso significa que eu também estou representando o doutor Omar Bastos, porque a FEAM hoje é o órgão da SEMAD. Muito obrigado. Então está justificada do doutor Omar Bastos. O transporte rodoviário de produtos perigosos, ele é licenciado pela Secretaria de Meio Ambiente, nas 8 superintendências regionais de meio ambiente e segue o decreto 96044 de 88, onde que estabelece as regras para esse licenciamento ou para a regularização dessa atividade. Como que se dá essa regularização? Nós somos procurados, né, quer dizer, em obediência à deliberação normativa 74 de 2004, do Estado de Minas Gerais, que estabelece as regras de licenciamento ambiental, nós somos procurados pelos empreendedores para regularizar esse transporte rodoviário. É claro que nós temos um corte aí nessa DN, nós temos um licenciamento mais simplificado para transporte de veículos menores que 50 veículos, que aí é uma autorização ambiental de funcionamento, um documento mais simplificado, e a partir daí segue toda a regularização em termos de análise ambiental, em termos de análise de planos de contingência, etc. Então, quando os empreendedores nos procuram para licenciar, nós procedemos à análise da documentação e, em geral, vou dar uma lida aqui no que geralmente nós solicitamos para habilitar aquele empreendedor a fazer o transporte de produtos perigosos, não só produtos como também resíduos. Nós avaliamos as fichas de emergência dos produtos a serem transportados, quer dizer, todo produto que é transportado ele tem que ter uma ficha de emergência e nós avaliamos essa ficha de emergência se está condigente com as regras ambientais, principalmente as regras da BNT, a norma da BNT, a NBR 14064 de 2005. Uma coisa muito importante, são apresentadas as licenças ambientais tanto das empresas geradoras quanto das receptoras. Então, nenhum transporte é feito para empresas não licenciadas. Todas as empresas geradoras e receptoras, elas têm que apresentar as respectivas licenças ambientais. São avaliadas as carteiras de habilitação dos motoristas que têm que ser treinados. Em geral, há um treinamento que chama-se de movimento de operação de produtos perigosos. Então, qualquer motorista que vai transportar aquele veículo, ele tem que apresentar essa carteira de habilitação com esse treinamento. São avaliadas as rotas. Isso eu estou falando porque qualquer mudança de rota tem que voltar ao órgão ambiental e comunicar ao órgão ambiental se ele vai autorizar ou não, ou se vai fazer outro licenciamento. Qualquer alteração nos motoristas, que nós solicitamos uma consulta ao órgão ambiental para saber se aquele motorista foi devidamente treinado.
fazemos uma avaliação do plano de controle e prevenção de acidente com procedimentos de emergência, seguindo a NBR 14064. Avaliamos o plano de viagem com cuidados específicos a serem observados pelos motoristas. Isso significa o quê? Além do plano de contingência, é apresentado também no caso de algum problema em relação ao meio ambiente. A gente regulariza os produtos perigosos classificados na resolução 420 da NTT e além disso tudo, que é mais documental, nós avaliamos um plano de controle ambiental, que são os possíveis planos de controle no caso de incidentes ou acidentes ambientais. Isso significa o quê? Que qualquer fiscalização tributária, que está relativa a esse transporte, o próprio combustível, etc., não é visto por nós. Nós avaliamos a regularização em termos de impactos ambientais, em termos de capacitação desses condutores, de forma a não gerar incidentes ambientais. E aí eu acho interessante passar agora para a doutora Patrícia, que ela pode falar um pouco da fiscalização, porque a partir da regularização, em caso de acidentes, nós temos todos uma organização na secretaria apta a controlar esse acidente ambientalmente. Só antes de passar para a doutora Patrícia, doutora Isabel, essa rotina aí de procedimento que a senhora descreveu, ela é observada tanto para o transportador FOB, tanto para o CIF, tanto o individual como o das empresas de transportador? Em geral, sim. Mas eu posso dar uma declaração aqui que geralmente a gente tem licenciado, é raro ter um licenciamento de um transportador. Geralmente são vários caminhões. Eu posso ter um transportador que aglomera vários caminhões, vários condutores. Mas é difícil ser procurado por um condutor individual, porque geralmente aí é um procedimento mais simplificado. Por que isso? Porque o nosso parâmetro de operação é por número de veículos. Aí, abaixo de 50 veículos, eu tenho um licenciamento mais documental, uma responsabilidade técnica com alguns documentos solicitados e gera aí uma autorização ambiental de funcionamento que não passa por uma análise técnica mais rigorosa. Então, até 50 veículos, eu tenho um licenciamento mais simplificado. A partir de 50 veículos, aí eu tenho todo esse rito que eu passo para o técnico analisar, o técnico analisa, isso é importantíssimo, vai ao Conselho de Política Ambiental, aquela licença é votada ou não. Então, a gente sugere o deferimento de licença, mas de um conselho. Agora, abaixo de 50 veículos, eu tenho um licenciamento mais simplificado. Ou seja, o transportador do posto individual, ele está inserido nesse procedimento simplificado. Certamente, sim. Muito bem, então vamos ouvir a doutora Patrícia Sena Coelho, que é diretora de Prevenção e Emergência Ambiental. Bom dia a todos, na pessoa do deputado Carlos Moura, mais uma vez reforçando a fala da doutora Isabel, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade e o convite em nome de toda a Secretaria de Meio Ambiente. Então, como a doutora Isabel abordou aqui, a Secretaria ela atua em 3 vertentes. Nós temos a questão do licenciamento, temos a fiscalização e no caso dos produtos perigosos nós temos também a questão do acidente ambiental. A fiscalização, ela atua como um todo, nas atividades dos empreendedores. A partir de 2012 foram realizadas uma série de consultas públicas ao setor privado e à sociedade civil, pedindo sugestões de quais atividades o público gostaria de ver inserido no calendário da fiscalização. Produtos perigosos foi um dos temas pontuados, e vai ser inserido a partir desse calendário de 2012, nas fiscalizações temáticas da Secretaria.
E tendo como base toda a documentação que a doutora Isabel citou aqui para nós, que é requerida no ato do licenciamento, a fiscalização então vai ser feita com base na verificação do atendimento do licenciamento e de toda essa documentação que é requerida, inclusive do treinamento dos motoristas, as fichas de emergência, como ela citou. Em relação aos incidentes, como o doutor Elvésio mencionou aqui, eu como respondo pela Diretoria de Prevenção e Emergência Ambiental, apesar de sabermos que há um aumento do volume de veículos circulando, né, como o representante da PRF aqui pode atestar, nós não temos verificado nas nossas estatísticas um aumento das ocorrências dos acidentes ambientais. Citando para os senhores, em 2010 nós tivemos um número de 157 comunicados de acidentes à Secretaria de Estado de Meio Ambiente. Em 2012, esse número ficou muito semelhante. Ele ficou num total de 151. Isso em 2011. Em 2011. Mas eu gostaria de destacar aqui para os senhores que em muitos casos, inclusive nós comungamos, né, dessa opinião com a PRF, há uma subnotificação desses acidentes. Os acidentes acontecem, mas infelizmente os dados não chegam até nós, ou seja, nós não somos comunicados muitas vezes, né? Então, é um número que aparentemente está estável, mas que nós sabemos que é um número que tem aumentado, ainda que muitos deles não cheguem a nós. Bem, falando um pouco das estatísticas, então, de 2011. 151 acidentes comunicados à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, no total. Desses 151, nós temos aí 86% são relacionados a acidentes rodoviários, ou seja, de 151, cerca de 130 são acidentes rodoviários. Dentro dessa estatística de 130 dos rodoviários, nós temos aí uma maioria maciça relacionado aos produtos inflamáveis, dentro dos quais estão incluídos aí os combustíveis, né, óleos diesel, álcool e gasolina. Então, a gente, a princípio, não pode dizer, deputado, se nas nossas estatísticas nós podemos visualizar essa questão da denúncia, né, feita pelo Sinditank, porque nós só podemos atender a partir do momento que somos comunicados, né, em relação a esses acidentes. Então, a partir da comunicação, a Secretaria desloca uma equipe especializada para o local, e em parceria com a PRF e outros parceiros intervenientes, o atendimento é feito e até a mitigação total dos impactos a Secretaria tem acompanhado. Bem, a dúvida é, doutora Patrícia, quando se tem um registro desse acidente, na lavratura da ocorrência, no registro, é possível diferenciar se trata-se de um veículo credenciado para o FOB ou um veículo credenciado para o CIF, para o transporte individual ou para o transporte da empresa? Sim. O transporte remunerado, é possível se fazer esse levantamento estatístico? É possível porque, como o senhor mencionou, na lavratura, né, do auto, mesmo que não seja uma autuação, mas o auto de fiscalização ele é lavrado na ocorrência de todo e qualquer acionamento, é possível fazer esse levantamento. Mas, a princípio, eu acredito que a maioria desses acidentes são com empresas de grande porte. Não seria o caso do transporte, autotransporte, no caso desses pequenos empreendedores. O que a gente tem observado, apesar de eu não ter os dados em mãos, é que na maioria das vezes são empresas licenciadas para esse transporte, né, do a senhora não tem essa sistematização? Não tenho, mas nós podemos buscar isso. Podemos fazer um levantamento disso. Os nossos autos. Pode ser feito, sim. Muito bem. Muito obrigado, doutora Patrícia. Então vamos agora ouvir o nosso chefe de policiamento da Polícia Rodoviária Federal, o inspetor Marcos Pierre Vesper. Bom dia senhor deputado, bom dia a todos
aqui presentes no auditório. Bem, por parte da Polícia Rodoviária Federal, nós assumimos como chefe de policiamento do Estado há cerca de 6 meses. E um dos nossos objetivos principais ao assumir essa função foi justamente trabalhar em prol da redução do número de acidentes e principalmente da redução do número de vítimas fatais. Haja vista que as estatísticas demonstram o Estado de Minas Gerais como um Estado com um dos maiores índices de acidentes em mortes em rodovias federais. Então, a partir do dia que nós assumimos, mês de setembro, nós começamos a realizar um trabalho junto às 18 delegacias que compõem a nossa superintendência aqui em Minas Gerais, para que as fiscalizações e o trabalho seja direcionado para esse foco, para a redução dos índices de acidentes. Especificamente, quanto ao trabalho de fiscalização dos produtos perigosos, nós temos um convênio com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que credencia todos os policiais rodoviários federais a fazer as fiscalizações e lavrarem os autos de infração com base na legislação da ANTT. Somente dados estatísticos, no ano de 2011, a Polícia Rodoviária Federal ela emitiu 1.469 notificações de autuações com base no descumprimento da legislação de produtos perigosos. Isso engloba todo tipo de fiscalização, desde a falta de equipamentos de produtos de proteção individual para o motorista, até mesmo essa falta de esse transporte clandestino, tudo isso englobando dentro dessas 1.469 notificações. Hoje, no estado de Minas Gerais, dentro dessas 18 delegacias, nós podemos citar, no ano de 2011, nós tivemos em rodovias federais de Minas Gerais 1.306 vítimas fatais, envolvendo acidentes de toda a gama, tanto caminhões, quanto ônibus, quanto automóveis. 1.306 vítimas fatais, um número muito elevado. Dentro desses acidentes, no ano de 2011, nós tivemos 16 acidentes com derramamento de carga envolvendo combustíveis. De uma gama de 27 mil acidentes, que foi o total que nós tivemos em 2011, nós tivemos 16 acidentes com derramamento de carga de combustível na rodovia federal. E esses tipos de acidentes demandam uma atuação mais específica junto com o IBAMA, os órgãos ambientais, justamente para fazer a contenção. E desses 16 acidentes, nenhum deles envolveu vítima fatal. Nenhum desses acidentes nós tivemos vítimas fatais. Ou seja, o nosso trabalho hoje ele é direcionado para esse tipo de atuação. Contudo, nós não podemos deixar de negar a existência de um crime organizado que visa o lucro. E esse crime organizado, com certeza, ele se encontra no meio dos transportadores de combustíveis. Nós temos algumas informações, principalmente no sul de Minas e no Triângulo, que existe, devido a essa problemática do ICMS, realmente existe maior incidência de transporte clandestino de combustíveis naquela região, o que é diferentemente do norte e nordeste de Minas Gerais. Para isso, nós temos intensificado as fiscalizações e um dos objetivos nossos é trabalhar em parceria. Nós sabemos que o policial rodoviário federal, lá na pista, quando ele aborda um veículo, o que ele faz é justamente essa vinculação entre a nota fiscal, que é apresentada pelo condutor, com a documentação do veículo. Então, toda aquela gama que existe por trás dessa situação, o transporte clandestino, o transporte através de um transportador autônomo que leva para um outro posto de combustível, todos esses, digamos assim, posso até chamar de criminosos, porque eles estão à margem da lei. Então nós podemos chamar esses criminosos. Eles se cercam de todas as formas, todas as modalidades possíveis para parecerem o máximo que eles estão transportando dentro da legalidade. Então quando o policial aborda esse veículo, ele apresenta a nota fiscal equivalente ao posto de combustível. Aquele condutor, ele possui a documentação, até mesmo ele apresenta carteira de trabalho que comprove que o vínculo empregatício dele com aquela empresa, aquele veículo, melhor dizendo, aquele veículo que ele está transportando, ou seja, o índice de apreensões desse tipo de combustível, ele é pequeno justamente pelo crime organizado. E qual é o nosso objetivo? Realmente chamar todos os responsáveis, aqueles que têm as competências legais, para trabalharmos em conjunto nas rodovias federais. Nós podemos citar, por exemplo, a Receita Estadual de Minas. Estamos plenamente aptos a fazer operações conjuntas onde o policial ele vai até o seu limite,
Legal. A partir dali, a Receita Estadual pode fazer um trabalho relativo à nota fiscal, um trabalho relativo às empresas, para saber, naquele veículo, quais as notas fiscais que foram emitidas para aquele transporte. Porque quando você aborda um veículo, se ele está transportando, por exemplo, combustível para 3 postos diferenciados, quando o policial aborda, ele apresenta a nota fiscal de apenas um. O policial não tem condições ali na pista de verificar essa correlação entre a nota apresentada e aquilo que saiu da distribuidora. Por isso, essa necessidade desse trabalho conjunto, né, mais uma vez eu friso, a Polícia Rodoviária Federal está disposta a isso. Esse é o nosso objetivo. Dentro, logicamente, das nossas peculiaridades, o nosso foco principal, a redução das mortes. Contudo, esse trabalho em conjunto, ele é feito. É nossa responsabilidade, sim. Essa semana nós já tivemos uma operação junto com o Ministério Público, o PROCON, e estamos diuturnamente com esse trabalho, troca de informações, visando essa atuação que foi alvo dessa audiência pública aqui nessa manhã. Muito bem, obrigado ao inspetor Marcos Pierre. Antes de eu passar para o público, eu vou retornar a palavra para o senhor Irani ou o doutor Rodrigo. O que eu pude perceber aqui, vamos ser bem transparentes. Com a exceção do inspetor Marcos, que traz elementos, indícios de que as denúncias do sindicato que tem procedência, as demais autoridades, pelo que eu vi, está tudo muito bem, está tudo maravilha aqui no estado. Não tem transporte irregular, não tem burla da legislação, está tudo perfeito. A distribuidora está tudo muito bem, a NTT está perfeita. Então, eu vou retornar para o Sinditec, porque pelo que eu ouvi, a exceção da Polícia Rodoviária Federal, não há problema. A doutora Patrícia, inclusive, julgou a responsabilidade em cima das transportadoras, que diz que a maioria dos acidentes é com o pessoal das transportadoras e não do transporte individual. Ou entendi errado, doutora Patrícia? Posso estar equivocado, viu? Eu estou sendo franco, porque aqui na audiência pública a gente tem que ser franco, é vocês que tem que me convencer do contrário. Claro. Não vou tirar a razão da franqueza, mas na verdade não foi essa a minha colocação, então eu queria pedir desculpa se eu não me fiz fazer entender claramente. O que eu quis dizer, deputado, é que no caso das emergências, né, nós ficamos limitados ao acionamento. Né? Então nós só podemos atuar no caso do acionamento. E eu mencionei a questão da subnotificação, que nós sabemos que muitas das vezes o acidente acontece sim e nós não somos notificados. Inclui-se aí qualquer atividade clandestina, né? Se o empreendedor está clandestino, ele não vai ligar para a Secretaria de Meio Ambiente informando que houve um acidente. Então, é nesse sentido que eu coloquei a nossa limitação, não dizendo que não é verdade o fato, mas dizendo que, estatisticamente, dentro da Secretaria, nós ficamos limitados, pois a atuação da Diretoria de Emergência só se faz após o comunicado do empreendedor. Ficou claro nesse sentido? Obrigada. Eu vou ouvi-los. Pode falar, doutor Cláudio. Deixa eu só esclarecer também, deputado, né? Não está, vamos dizer assim, tudo bem. Tá? Eu só não externalizei dados aqui que eu posso colocar. Não é que não está tudo bem. A gente faz a fiscalização rotineira do RNTRC, de modo geral, para os veículos, né? Não especificamente dados com relação ao transporte de combustível, mas eu tenho que falar se é ou não. Eu também assumi recentemente a coordenação e a partir dessa assunção, até o pessoal do Sindicante chegou a fazer contato querendo a operação com relação a isso. A gente faz a fiscalização de modo geral. Assim, a princípio, tinha-se uma conotação de uma fiscalização direcionada para um determinado tipo de transportador. Tá? Com isso a gente conversou mais vezes, a gente teve esse contato com a Secretaria de Estado da Fazenda, a gente está conversando, conforme até o inspetor PR colocou, a gente tem esse convênio com a PRF, a gente está conversando, então evoluindo mais essa questão. Tá? Com relação a dados, para se ter uma noção, só em 2011 nós fiscalizamos 5.174 veículos.
tá? Em operações de RN-TRC. Tá? Desses aí, eu tive no total assim, de autos de infração 1.714, quer dizer, nada, a gente, lógico que pode ter mais de um auto de infração por veículo, em função do tipo de ocorrência. Isso eu estou falando da unidade de Minas Gerais, que a equipe também está separada também, mas Espírito Santo, que é a unidade, tá? Nesses dados, eu tive um número significativo. Nesse ano, só em janeiro e fevereiro, nós tivemos 2.030 vezes fiscalizados, quer dizer, quase a metade do ano inteiro de 2011 nós fiscalizamos em janeiro e fevereiro. E olha que tem período de carnaval, que é um complicador que a gente foca com outras atividades, com outras fiscalizações. Mas assim, não é que está bem, quer dizer, a gente está à medida da nossa disponibilidade de equipes e dos outros diversos tipos de fiscalização a gente está avançando. Só para eu compreender, a NTT está fiscalizando só os veículos que têm o RN-TRC. E os individuais que não têm, não são fiscalizados? Não, são fiscalizados. O senhor disse que fiscalizou 5.000 e tanto veículos de RN-TRC. Não, veículos, quando de operações com esse fim, de fiscalização do Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Tá? Mas o individual não tem esse RN-TRC? Não, mas o individual, ao passar por um ponto de fiscalização, tá? Ele também é pego, ele é parado, ele é verificado, questionado se tem carga, ele é detectado nessa mesma linha que o inspetor colocou. Quer dizer, a fiscalização não existe, tanto é que exige o governo, não existe uma forma diferenciada de fiscalização pelo NTT quanto pela PRF. Tá? De repente eu posso não ter deixado claro, mas a fiscalização ela ocorre para aquele veículo que está transportando carga. Foi parado o veículo, tá? Detectou-se que o veículo está transportando uma carga, é verificado, é pedido aquele veículo, é verificado se ele está regular ou não contra o RN-TRC. Determinado tipo de veículo, ele não tem necessidade, não tem obrigatoriedade de ter o RN-TRC. Mas se for verificado pela documentação apresentada que ele não está transportando para ele, está transportando para outro, e não tem o registro, obrigatoriamente, consequentemente, ele está regular e ele é autuado em função disso. Entendi, doutor Cláudio, muito bem. E só doutor Alves, eu vou te ouvir, Irani, mas só o doutor Alves me falou um negócio aqui que me deixou curioso. O senhor está dizendo que na distribuidora, palavras do senhor, quem é mais fiscalizado por vocês é o individual. Que o senhor faz um pente fino em todos os individuais, é isso mesmo? Explica melhor como é que é essa rotina lá. Todo caminhão, antes de ser carregado, ele passa por uma inspeção com a empresa que a gente contratou, e ela faz a inspeção do caminhão, retira todo dia que ele vai carregar. Do caminhão que é contratado, ele é inspecionado só a cada 3 dias. Então a gente tem um nível de exigência maior o caminhão retira do que do caminhão que é no nosso contratado. Um é diário, o outro é de 3 em 3 dias. Muito bem. Irani, vamos lá, meu mestre. É notório aqui, né, diante da reunião, a gente vê a precariedade da fiscalização dentro do estado de Minas. Né, porque nós temos uma malha rodoviária extensa, né? E quando se fala em fiscalização de aproximadamente 2.400 caminhões, dentro da nossa malha rodoviária isso representa nada. E dentro do nosso modal de transporte, que é o transporte combustível, é quase que zero. Por quê? Porque a NTT, ela fiscaliza, ele está dizendo ali, no modal em geral, né? Numa gama geral que é todo o setor de transporte, seja ele de carga viva, né, transporte de produto perigoso, carga fracionária, baú, todo o sistema de transporte. Então há uma precariedade muito grande na fiscalização, porque aqui até agora foram falados só em teoria, mas em prática não existe. Né? Há uma falta de informação até mesmo entre os órgãos ambientais quando há um derrame, né, de combustível, né? Tem muitos acidentes que não são informados, não chegam até, né, as autoridades competentes. Então há caminhões transitando em alta velocidade, esses caminhões que é chamado retira, né? Porque quando o caminhão ele é de uma empresa,
ele tem uma medição de telemetria, né, que tem um rastreador, que a empresa monitora aquele caminhão, que ele não pode atingir mais de 80 km por hora. Ou seja, quando vai para o lado do retiro, ele não tem esse rastreador. Ele não tem essa telemetria para poder medir, né, como que ele está andando, o que ele está fazendo na pista. Né? Então, dentro da distribuidora há um checklist? Sim, há um checklist. Mas da porta para fora. Né? Então, não é exigido pelas distribuidoras o mesmo que é exigido para uma empresa e para o transportador particular. E não tem uma fiscalização em cima disso, como disse aqui a NTT, né, o representante da NTT. Não tem uma fiscalização direta. Há uma fiscalização generalizada em todo o setor de transporte. O que nós estamos pedindo aqui, né, aos órgãos competentes é que haja uma fiscalização específica. Como houve agora ontem, já houve uma fiscalização no sul de Minas e já foram pegos caminhões, né, descarregando impostos de combustível até sem nota fiscal. Né, foi até publicado ontem pela a Rádio Itatiaia, nessa fiscalização que já começou conjunta aí, junto à NTT, junto, né, aos órgãos competentes, né, dessa fiscalização. Então, há um descumprimento, né, da distribuidora juntamente aos órgãos, porque não é só vender o produto, né? Ele vai fazer a fiscalização dele dentro da base, o caminhão vai passar por um checklist, mas ela tem que ter responsabilidade da porta para fora também, porque se há um derrame de combustível, né, se há um acidente com derrame, aquele caminhão que está andando em alta velocidade, está andando fora do horário, como foi colocado ali pelo nosso advogado, que isso, né, é de conhecimento até da distribuidora, que um caminhão desse particular, ele chega a dar 3 viagens por dia, né, e se a gente pegar a extensão que ele vai nessas 3 viagens, vai ver que ele não está respeitando, né, o que diz o PAS, né, que é um programa que a Petrobras tem, né, Pacto de Acidente Zero, que ele é obrigado a cumprir horários, é obrigado a cumprir interstícios, né. Este caminhão, ele praticando ali 3 viagens por dia, ele não há condições nenhuma de cumprir o PAS, né. Então, quer dizer, e o transportador é obrigado a cumprir, né, todas essas exigências. Então, é notório isso aqui, né? Nós tivemos uma reunião semana passada, onde a NTT estava presente, e foi colocada ali uma falta de contingente dentro, né, da NTT para que venha trabalhar no Estado. Me corrija se eu estiver errado, parece que foram colocados que tem 76 fiscais, isso? Hoje a gente tem 64 fiscais. 64 fiscais, não só para o Estado de Minas, né? Que vocês tomam conta de outros estados também. Especificamente em Minas Gerais, em Vitória, estou juntando aqui, 64, que na realidade a unidade regional responde também pela URBA hoje, que é Bahia, Alagoas e Sergipe. Então, nós vemos aí, né, a falta de contingente. A FEAM, né, que é o órgão responsável ambiental, ela tem 4 fiscais dentro do estado de Minas Gerais. Né, então a gente vê uma precariedade, a nossa fiscalização dentro do estado de Minas, ela está precária, né? E justamente no transporte de combustível, que é um transporte especial, né, não é um transporte comum, porque o transporte de combustível, ele caiu ali, ele contamina o solo, né, há uma gravidade muito grande, não é como o outro transporte que cai lá uma carga de madeira, vai lá um trator, pega a carga, bota em cima de outro caminhão e vai embora. Né, então, há ali uma contaminação, né, das nossas nascentes de água. Então, há um problema muito grave sobre isso. E a gente vê que notório que não chega informações, às vezes, até os órgãos competentes. Né? Então, esse é o pedido nosso, para que haja essa informação, que se ajunte os órgãos competentes, né, como foi falado ali pelo representante da PRF, né, porque todos têm um limite. Né? Ele tem um limite que ele não pode ultrapassar, ele vai chegar até um tipo de fiscalização. Né? Então, quando chegar até ali, ele vai lavar a mão dele e vai falar, eu já fiz minha parte, precisa de outro. Então, tem que haver, né, dentro do estado de Minas. E o nosso estado sofre muito, como já foi falado aqui, devido a nós fazermos fronteiras com outros estados que têm a alíquota do ICMS do diesel mais barato do que o estado de Minas hoje, né, que ficou 15%
no nosso estado e 12% no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, com isso, quem perde? O estado perde, as empresas perdem, né? Perdendo a empresa, a sociedade perde, porque isso engloba, o transporte engloba muita gente, vem do bombeiro, né, até a pessoa que está ali dentro da garagem, o lavador, o mecânico, o motorista, né, o pai de família. Então é precário a nossa fiscalização dentro de Minas Gerais, e inclusive nas fronteiras. Muito bem, senhor Irani. Pelo que eu estou entendendo, além da questão da fiscalização, me parece que, pela sua fala, há um problema pontual com as distribuidoras. E por quê? A interpretação minha, tá? Se você pega, por exemplo, quem distribui determinados produtos, você pega, por exemplo, uma farmácia. A farmácia, ela está impedida hoje, por resolução da Agência Nacional de Saúde, de vender antibióticos sem receita médica. E quem tem que fiscalizar isso é o dono da farmácia, correto? Me parece que as distribuidoras, e até parece sintomático pela nota do Sindicom, do seu Alísio Vaz, eu não tenho nada a ver com isso. Mas mais ou menos, com todo respeito, a nota dele está dizendo isso, eu não tenho nada a ver com isso. Cada um responde por si. Talvez, pelo que eu estou entendendo, acho que deveria também cobrar um melhor procedimento das distribuidoras. Talvez tenha uma resolução que exija mais das distribuidoras o cumprimento dessas normas. E também estou entendendo que o distribuidor individual, é óbvio que ele tem que ter alguns benefícios, sim, que são menores e tal. Mas no que diz respeito a normas de segurança, aqueles 102 itens que todas as transportadoras têm que observar, eu não consigo compreender por que o individual também não teria que se submeter a isso. Porque o produto é o mesmo, que diferença que faz? Se eu estou lá com 20 mil litros de gasolina dentro de um caminhão, de uma distribuidora que tem RN-TRC, e 20 mil litros dentro de um caminhão de um dono do posto. A gravidade, a inflamabilidade do produto é o mesmo, a periculosidade do produto é o mesmo, as consequências de um acidente com um e com o outro é o mesmo. Então eu tendo a imaginar que a resolução em matéria de segurança e de requisitos de segurança, me parece, se eu estiver equivocado, vocês me corrigem, que deveria ser a mesma para todos. Né, para quem transporta uma quantidade menor individual, para quem transporta coletivamente. E exigir da distribuidora, na hora de entregar o produto, que ela faça essa verificação. Obviamente que todo o sistema, toda a rede de fiscalização, a Polícia Rodoviária, a NTT, a FEAM, toda a rede funcionando como um conjunto. Mas do jeito que está, fica uma coisa meio sem controle realmente. Mas depois nós vamos voltar nesse debate. Doutor Rodrigo, eu quero fazer... Tá, porque eu vou abrir para o público e depois eu volto para vocês, tá, gente? Para os senhores e para as senhoras. E deu para perceber até agora que a maior controvérsia que nós temos aqui é a questão desse consórcio que a Petrobras alega que existir e que, na verdade, a legislação proíbe. A própria NTT, o senhor Cláudio mesmo afirmou que é o seguinte: é proibido fazer transporte de combustível para postos de gasolinas que não sejam de propriedade daquele posto. Ou seja, tem um posto de gasolina, vou fazer o transporte para o meu posto de gasolina. Eu não posso fazer consórcio. Eu não posso fazer esse tipo de modalidade. E isso, inclusive, já foi objeto de discussão dentro da Petrobras, e a Petrobras reconheceu isso com a sua diretoria. Mas deixou bem claro para o sindicato que se a Petrobras hoje barrar sozinha esse tipo de modalidade, as outras distribuidoras vão vender o combustível nessa modalidade. Ou seja, passa inclusive hoje por uma questão comercial. Não devemos só culpar a Petrobras, porque ela faz o que todas as distribuidoras fazem. Então a Petrobras hoje tem uma questão comercial que, se ela barrar essa modalidade e respeitar a legislação no sentido de verificar, cadastrar e ver quem são essas pessoas que estão distribuindo, se ela faz isso hoje sozinha,
não vai ter validade nenhuma, porque as outras distribuidoras vão fazer esse transporte. E hoje, detectado na Petrobras, nós temos cadastrado 286 caminhões que fazem esse tipo de modalidade que burla a legislação. São caminhões cadastrados na Petrobras, às vezes para mais de um posto de gasolina, e que infelizmente a Petrobras não toma atitude relacionada a isso. Então o que eu acho que deve ser feito é não só exigir que todas as distribuidoras respeitem a legislação, e isso vai passar por uma fiscalização mais abrangente, no sentido de pegar, por exemplo, a NTT e falar assim, não, a fiscalização agora será na distribuidora. Ou a distribuidora cumpre o que a legislação diz, ou a distribuidora também será responsabilizada, no sentido de frearmos essa modalidade. Além do mais, a própria Polícia Rodoviária Federal deixou bem claro que essa modalidade criminosa hoje acontece justamente porque nós temos o estado de São Paulo, que é um estado muito forte, é um estado fronteiriço, e essa modalidade criminosa tem acontecido justamente na fronteira com São Paulo, Triângulo Mineiro e sul de Minas. Então, na verdade, a denúncia do sindicato, ela tem relevância. E eu vejo que aqui está bem configurado que realmente essa modalidade existe. Além do mais, o próprio FEAM, na pessoa da doutora Isabel, veio deixar bem claro que quando é abaixo de 50 caminhões, não tem esse tipo de exigências. A exigência é simplesmente documental. E, logicamente, nós sabemos que a modalidade criminosa, ela vai se cercar da melhor situação de ilicitude possível. O que vai acontecer? Quando você for parar um caminhão, vai apresentar uma nota fiscal só, para confrontar que ali existe uma questão de ilicitude. Então, hoje, nós sabemos que essa modalidade criminosa, ela é uma modalidade forte, ela é uma modalidade que existe, e ela é uma modalidade que se cerca das questões de ilicitude. Além do mais, o grande transporte tem sido feito nas madrugadas, após 22 horas, entre 6 horas da manhã, aonde que a fiscalização ainda assim, que já é reduzida, é mais reduzida ainda na questão da madrugada, se cercando ainda dessa licitude. Muito bem, doutor Rodrigo. É importante registrar o compromisso da distribuidora Petrobras, que compareceu, que está aqui contribuindo com o debate. Obviamente que nós talvez cometemos um pequeno deslize. Nós pensamos em chamar o Sindicom, que responderia pelo conjunto das demais distribuidoras. O Sindicom não veio, nós não convidamos individualmente as distribuidoras. Talvez a gente poderia ter convidado, porque então eu não posso aqui também condenar as demais distribuidoras, porque elas não foram convidadas para aqui comparecer. Né? O sindicato delas foi, e esse diz que não tem nada a ver com a história. Mas a Petrobras foi formalmente convidada e veio, e as demais, infelizmente, nós não as convidamos, mas imagine que se convidasse fosse, talvez aqui estivesse. Mas tivemos o cuidado de convidar o sindicato, não é isso? Então vamos, como é uma audiência pública, pessoal, é muito importante a gente ouvir também as pessoas que estão ali no nosso público. Eu pedi a assessoria para perguntar, tem 3 inscritos, né? Se depois alguém quiser, enquanto estiver falando primeiro, se alguém quiser falar ainda, pode vir. São 3 inscritos, eu vou chamar aqui, a pessoa vai sentar aqui do meu lado e vai usar esse microfone aqui para fazer a sua intervenção. A gente pede que seja breve, no máximo 5 minutos, né? E vai sentar aqui nessa cadeira e falar no microfone, ok? Então o primeiro inscrito aqui é o senhor José Geraldo de Castro, que é diretor do Sinditank. Pode vir cá. O próximo, os 3, deixa eu ler os 3, que vocês já vão vir para cá para a gente ganhar tempo, tá bom? O senhor José Geraldo de Castro é o primeiro. O senhor Laurimar Newton Pereira, que também é diretor do Sinditank, é o segundo. E o senhor Gedeon, que é de uma cooperativa. O senhor Gedeon depois vai se identificar melhor, que aqui na inscrição não deu para saber. Pode vir os 3 para cá. Se tiver até mais 2 que queiram falar, tem espaço, viu, pessoal? São
nome, só repetir seu nome, por favor, e onde que representa. Bom dia, José Geraldo de Castro, sou do Sinditank. Pedi até a palavra, bom dia a todos, né? Pedi até a palavra que é o seguinte, eu não vou nem falar como membro do sindicato, diretor do sindicato, não, vou falar como transportador. Eu tenho 18 anos de transporte, 6 anos em produto perigoso, em transporte de combustível. Eu nunca fui parado pela NTT para fiscalizar nada do meu caminhão. Nada. Aí venho também falar até com o Elvésio, que é da Petrobras. O checklist também que ele falou, que é de 3 em 3 dias no nosso transportador, isso não procede. É todo carregamento. Se eu tiver uma lâmpada queimada no meu caminhão, eu não faço o carregamento. Aí não procede isso que ele falou também não. Então eu não queria nem dar a palavra não, mas a gente vai escutando as coisas que um e outro ficam falando, a gente vai sentindo na pele, né, a necessidade de falar. Aí venho até a pedir, não é nem não vou usar nem o nome da BR, pedir a todos, né, que está aqui, que é um órgão competente que pode fiscalizar, para ajudar o nosso transporte. Porque do jeito que está acontecendo aí, daqui a uns dias a gente vai ter que procurar outra modalidade para transportar. Que o combustível já não está dando para transportar mais não. Que nada no transporte nosso aí, já está representando aí a modalidade FOB, 40% do transporte quem está fazendo a modalidade FOB. E nós estamos ficando só com o restinho. Geraldo, explica melhor esse trem do carregamento aí que você falou, tiver uma lâmpada queimada, como assim? Explica aí. Aí você chega lá com o caminhão... Isso. Todo carregamento que eu faço, eu fiz um carregamento de manhã, aí eu tenho que passar pelo checklist, aí faz a verificação do meu caminhão todinho. Pneu, condições de limpeza, caixa elétrica, vazamento, se tiver algum vazamento no motor de óleo, não passa. Aí eu fiz essa vistoria, fiz o carregamento, fui lá, fiz a atividade, fiz meu trabalho, descarreguei, voltei, tem outra atividade para mim, outro trabalho, eu tenho que fazer outro checklist para o caminhão. E o transporte FOB, ele chega lá, se ele tiver não adequado a transportar, é só bater um papo lá no comercial, o comercial libera ele para transportar. Bem, seu Laurimar, nome completo e a entidade, seu nome. Bom dia a todos, meu nome é Laurimar Mata Pereira, eu sou conselheiro do Sinditank e me prontifiquei aqui a fazer minha colocação. Gostaria de pegar aqui um gancho do meu colega inspetor da PRF, onde ele dizia que ao parar um caminhão de combustível, nós estamos aqui tratando dos retiros, que muitas das vezes ele se apresenta ali uma nota e retém as demais, provavelmente, que nós estamos aqui questionando. Né? Isso foi levantado também pelo Ministério, pelo nosso representante da NTT, lá na reunião do Ministério Público. E nós até colocamos que, no caso do transporte de combustível, não teria tanto problema ao fazer uma abordagem dessa, porque o veículo ele é fracionado em razão de 5 mil litros. Né? E, obviamente, se o policial rodoviário federal ou o agente da NTT, ao deparar com a fiscalização dessas, e onde o motorista, o condutor, apresentar somente uma nota fiscal, não teria tanto problema para que se chegasse lá e constatasse a fração correta do veículo. Se ele está com um veículo de 15 mil litros partidos em 3 mil partidos de 5, obviamente ele tem que ter as notas correspondentes para os demais compartimentos. Só para pegar um gancho do senhor aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Elvésio, porque hoje existe uma empresa que faz o gerenciamento, né, de segurança e risco para a BR. Se os caminhões FOB retira, se eles também têm, se a empresa que presta serviço, ela faz, junto a esses caminhões, a coleta de entrega de disco tacógrafos, onde se é realizada a jornada de trabalho e velocidade. Eu gostaria que se ele pudesse se pronunciar sobre isso, porque, como o nosso presidente disse, o checklist é feito dentro da BR distribuidora.
Agora, falando da BR, mas como todas as distribuidoras, se esse veículo sair, né, ao seu destino, se depois ele tem aquela obrigação de entregar os seus tacógrafos, para onde se constata velocidade, jornada de trabalho, onde hoje nós não podemos passar das 22 horas, né, e não podemos exceder a velocidade de 80 km. Uma vez que isso acontecer, os transportadores são advertidos, muitas das vezes até suspensos do trabalho, por terem cometido tal infração. Se acontece esse mesmo procedimento para com o FOB. Muito obrigado, deputado. Bem, nós vamos esclarecer ao final, tá, pessoal? Então vamos agora ouvir o senhor Gedeon. Seu nome completo, senhor Gedeon? Gedeon Nunes, eu presto serviço hoje para cooperativa, para cooperar. Eu tiro o produto na área. Então a gente está hoje, primeiramente, bom dia deputado, bom dia os demais e todos os companheiros ali. Eu vou pedir isso para a cooperativa e a gente está passando uma dificuldade muito grande hoje na rádio pela razão do qual dos retiros. E a gente enfrenta uma situação que o Ali colocou, eu fui contemplado da família ali, porque hoje os retiros, eles têm não tem essa fiscalização de velocidade, não tem essa fiscalização de tacógrafo. Talvez se as distribuidoras, elas cobrassem ou semanalmente, ou mensalmente, disco de tacógrafo de retiro, talvez a situação melhorasse, né, com respeito a tudo. Eu diria também que os retiros hoje eles prejudicam a gente pela razão do qual, ao fechar uma região de onde eles prestam serviço para mais de um posto a não ser o deles, certamente quem paga tudo, a gente paga tudo, você paga 10%, você paga seguro de carga, você paga várias coisas, eles não pagam nada, então são privilegiados. Eu acho que a fiscalização da NTT, eles deveriam jogar pesado em cima disso aí. Eu estou aqui mais, falando não tecnicamente, mas como um trabalhador que transporta o dia a dia, e que você vai ter toda essa sessão, ele está morrendo abraçado com todo mundo por falta de trabalho, porque os caras realmente ocupam espaço. Esse espaço da gente. A gente tem um transportador e que está tendo dificuldade com respeito à sobrevivência hoje, com certeza. Eu vi a fala do Vinícius, pela fala dele, eu percebi, no caso da Petrobras, né, que o retiro parece ter uma certa proteção. Eu acho, no meu ponto de vista. Eu acho que quem presta serviço hoje, transportadora, esse sim, ele está dia a dia ali, bancando tudo, bancando trabalhadores, carteira assinada, bancando todas as exigências da distribuidora. Eu acho que esse sim tem que ser valorizado. O retira, eu nem sou contra, ele sim, retirar o próprio posto dele, trabalhar para o próprio posto. Eu acho que isso aí tem que ser feito, e reforçando a fala do Iranir e do Zé Geraldo, melhorando isso aí. Eu vou falar com o Pierre sobre, mas o Pierre falou, basta conferir o caminhão. Ele tem vários compartimentos, tem uma carreta de 6 bocas, ele vai ter, é fácil de contar. Pegou a nota fiscal, conta quantos você está transportando. É fácil identificar se o carro está com um produto que não está em nota, ou você está escondendo, ou você está transportando para outro tipo que não seja o proprietário do próprio posto. Não tem dificuldade com respeito a isso. Eu tinha uma outra questão mais agora direcionada ao deputado.
no caso específico da Ali, ao qual eu presto serviço hoje, que ela tem a frota própria dela. Qualquer um tem que pegar, porque a frota própria dela são veículos de outro estado. Natal, São Paulo, se não me engano, Rio de Janeiro também. Ela presta serviço aqui dentro. Eu diria hoje que a nossa dificuldade, o câncer nosso hoje é a frota dela. Ela completa um caminhão nosso, dá uma entrega, esse caminhão dela vem tirar 2, 3. Tá, eu quero saber o seguinte. Até onde que a distribuidora, se existe uma lei na Constituição Estadual, que ela pode manter frota desde que ela terceiriza o trabalho, se ela pode ter a frota dela. Agora, o deputado depois fez a pesquisa na Constituição Estadual, se isso... Mas a frota dela distribui para todos sem ser da bandeira Ali? Também. E a questão também de assim, que os veículos, ela pode ter placa de outro estado e pode receber exclusivamente do estado de Minas Gerais. Então, eu não sei se essa questão aí, porque desde que o cara paga os impostos, aí pode circular. Muito bem, muito obrigado, Sr. Gedeon. Então nós vamos fazer o seguinte, nós já estamos na etapa final da nossa audiência. Eu vou propor o seguinte, nós vamos ouvir um por um, com 3 propósitos. Responder às eventuais perguntas. Eu pediria, na medida do possível, aos convidados, se eles tivessem alguma sugestão de encaminhamento até para a própria comissão, aqui para casa, se eles puderem sugerir alguma coisa, a gente ficaria muito grato do que na visão de cada um, quais as medidas concretas a serem tomadas. E o terceiro aspecto, fazer suas considerações finais. Então, eu vou passar um por um, aí já é uma tacada só, viu, gente? Resposta de pergunta, sugestão e as considerações finais. Combinado? Vou deixar o proponente por último, né, por questões óbvias, então o síndico tem que fica por último, mas a gente segue a ordem aqui. Combinado assim? Podemos fazer dessa forma? Então, vamos ouvir a doutora Isabel Cristina. Dizer que a Secretaria de Meio Ambiente fica à disposição para qualquer informação a respeito desse transporte irregular, que está aqui sendo apontado, e qualquer informação, apurar essa denúncia e qualquer denunciar algum incidente ou acidente na SEMAD, que nós vamos ter pronta para atender, e estamos à disposição. A SEMAD ouve a população de forma geral a partir da comunicação de fato. Qualquer fato necessário de apuração, nós estamos dispostos a contribuir e, se for o caso, a penalizar. Então, agradecer aqui a participação da SEMAD nessa comissão. É sempre importante a gente estar aqui contribuindo e nos colocar à disposição. Muito obrigado, doutora Isabel. Doutor Alberto Silveira, da BR Distribuidora. Com relação aos questionamentos aí, até a 2 pontos aí, que o que o Elmar falou, a questão do fórum. A Petrobras, ela não tem poder de polícia. O poder que a gente tem é o poder de fiscalização com base no contrato que a gente tem com uma empresa. Quando essa empresa não tem relação contratual de prestação de serviço para a Petrobras, eu não posso exigir disputágrafo, não posso exigir nada. Quem pode fazer isso são os órgãos policiais, são os órgãos do governo que têm esse poder de polícia. A Petrobras não pode, de forma alguma, recolher documentos que não tenham em base um contrato de prestação de serviço. Com relação ao checklist, o checklist é o mesmo que a gente aplica, independente da modalidade que seja a ser transportada. As mesmas questões são levantadas por coletiva ou por transporte contratado. O que o Zé Geraldo falou de ter um checklist de manhã e depois ter outro checklist, porque ele envolveu 2 tipos de operação. Ele estava vindo com um caminhão para descarregar
Então tem um checklist para efetuar essa descarga e depois esse caminhão ia fazer um carregamento. E como ele não fez o carregamento anterior, ele já estava no dia de fazer o checklist de novo. Então teve que fazer o checklist para o carregamento. A gente é responsável pelo embarque da carga. Também agradecer aqui o convite e dizer que a Petrobras ela se prima por cumprir a legislação e agradecer em nome da Petrobras o convite aí e estamos à disposição dessa casa aqui. Obrigado. Muito obrigado, doutor Elvésio. Vamos ouvir a doutora Patrícia Sena. Respondendo e ao mesmo tempo fazendo algumas considerações, eu queria esclarecer que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente ela sofreu recentemente uma reestruturação. Então, os licenciamentos, os atos autorizativos que anteriormente estavam na casa foram todos passados à Subsecretaria de Regularização Ambiental, que a doutora Isabel está aqui representando, e que abarca hoje, então, tanto a questão do licenciamento quanto das outorgas, né, e das licenças para desmatamento. E assim também, verificando a importância da questão da fiscalização, foi criada também dentro da Secretaria a Subsecretaria de Fiscalização Ambiental Integrada, da qual a diretoria que eu integro faz parte. É claro que o Estado tem suas limitações, né? As atividades são imensas. Não há como fazer a fiscalização de todo empreendedor no Estado. O que a Secretaria tem buscado é trabalhar com inteligência, né? Fazer uma fiscalização estratégica. E para isso, como eu citei no início, nós realizamos oficinas, fomos até a sociedade, consultamos e vamos fazer este ano as fiscalizações temáticas, dentro da qual está incluída a fiscalização com produtos perigosos. Ano passado, em parceria com o IBAMA, na região de Uberaba, realizamos uma fiscalização de produtos perigosos e este ano já fomos consultados pela PRF, o inspetor Filgueiras, inspetor PR, esteve conosco e estamos planejando em conjunto uma fiscalização que vai verificar, dentre outros assuntos, o foco especial nos produtos perigosos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Patrícia. Vamos ouvir agora o superintendente Marcos Pierre. Obrigado pela oportunidade. A respeito das considerações que foram feitas aqui pelos colegas que estão na bancada e no púlpito, realmente nós partilhamos dessa dificuldade de vocês. Nós sabemos que a sociedade brasileira, cada um tem sua esfera de atribuições, cada um trabalha de uma forma e cada um tem que realmente brigar por aquilo que é o seu sustento. Da mesma forma como eu brigo pelo meu sustento, que é a Polícia Rodoviária Federal, eu entendo e compartilho com vocês também. A nossa parte, por parte da fiscalização, ela, como nós dissemos aqui, ela é direcionada, ela é feita, o foco principal da PRF é salvar vidas nas rodovias federais. E falando em salvar vidas nas rodovias federais, também nós não podemos esquecer o seguinte: hoje em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal, ela policia e patrulha 6.223 quilômetros de rodovia federal, no estado de Minas Gerais. Contudo, nós temos também 20 quilômetros de rodovias estaduais, onde esses caminhões também circulam. Então não podemos trazer só atribuição para a Polícia Rodoviária Federal, porque esses caminhões também circulam nessas rodovias estaduais e também naquelas vicinais, nas estradas, porque eles sabem que em uma fiscalização eles vão perder com aquela carga. Então eles procuram se cercar de todas as formas para evitar a fiscalização, passar em horários onde não existe aquela fiscalização direcionada. Eu gostaria de ter em cada posto da PRF uma equipe para trabalhar 24 horas para fazer esse tipo de fiscalização. Só que hoje o nosso trabalho, o nosso efetivo, ele não permite que nós façamos. Temos uma equipe para fiscalizar produto perigoso, uma equipe para fiscalizar automóveis, uma equipe para fiscalizar caminhonetes, ou seja, é uma gama de atividades que a Polícia Rodoviária tem para policiar todos esses 6.223 quilômetros. E somente mais duas situações que foram citadas aqui com relação ao excesso de velocidade e o tacógrafo. A Polícia Rodoviária Federal, até mesmo por força de lei, nós não podemos nem mesmo autuar aquele veículo que for parado, ao ser verificado o tacógrafo, constatar que ele excedeu a velocidade. A legislação não permite. A multa por excesso de velocidade ela só pode ser feita através de um aparelho fotográfico aprovado pelo Inmetro. Então, se eu pegar o tacógrafo, se
particularmente verifiquei que o cidadão, há 4 horas atrás, ele percorreu um espaço a 150 km por hora, infelizmente a legislação não permite que eu autue por aquilo ali, simplesmente adverti-lo. De outra forma também, por esse tacógrafo, também a Polícia Rodoviária Federal não tem a competência para fiscalizar jornada de trabalho. Então aquele caminhoneiro que passou 18, 20 horas viajando, a Polícia Rodoviária Federal não tem a atribuição para fazer esse tipo de fiscalização. Mas o nosso trabalho ele é feito dentro das possibilidades e, mais uma vez, nós deixamos aqui abertos a fiscalizações integradas que nós achamos que elas surtem um efeito muito maior. Aquele efeito formiguinha, pegar um hoje aqui em um posto, pegar outro em outro posto amanhã, ele simplesmente vai fazer com que esse criminoso, como nós dissemos, porque ele é um criminoso, eu considero, porque ele está burlando, além da sociedade, ele está burlando também o poder público. Então esse criminoso, ele muda a sua situação. Agora, quando trabalhamos de forma integrada, de forma conjunta, um trabalho de inteligência, quando a gente vai lá na fonte, a gente pega pela raiz, aí sim nós acreditamos que o trabalho vai ser mais eficiente. E a Polícia Rodoviária Federal está disposta a isso. Qualquer órgão de fiscalização, nós estamos dispostos. A Rodovia Federal está de portas abertas para todos os órgãos. Muito obrigado, doutor Marcos. E vamos ouvir o doutor Cláudio René, da NTT. Respondendo aí também ao que o pessoal colocou, os 3 inscritos, a gente já foi comentado aqui com essa questão de dificuldade, de efetivos, mas isso aí eu não vejo, vamos dizer assim, que é o problema. A gente tem hoje, de acordo com o que a gente está conversando aqui, a identificação de um problema. Temos também total disponibilidade e interesse em procurar resolver isso em conjunto. Conforme colocado na semana passada, a doutora Nani estava na reunião do Ministério Público, a dificuldade inicial de se fazer isso, tá? Em função dos nossos limites em termos do que é de regulamentação, tá? Mas em conjunto com outros órgãos, em conjunto com a Secretaria de Estado da Fazenda, em conjunto com outros órgãos, e de repente num local bem definido, focado, a gente tem como fazer uma fiscalização direcionada que faça, vamos dizer assim, um resultado melhor na atuação, tá? Até deixar claro aqui, eu não tinha essa posição porque exatamente no dia da reunião, na semana passada, houve a mudança do superintendente. Então eu falei, olha, eu não posso falar como vai ser e me colocar para vir como ouvinte porque eu não tenho as diretrizes do meu superintendente, tá? Mas após essa reunião, em conversas com ele, eu estou objetivando ao retorno dessa demanda que está sendo posta aqui, a NTT, tá? Ela se disponibiliza sim em fazer reuniões com outros órgãos, envolver mais órgãos, e a gente fazer, até o próprio inspetor colocou isso aqui, quer dizer, a gente tem esse convênio já com a PRF, da gente articular e fazer uma fiscalização envolvendo outros órgãos, de tal forma que a gente, vamos dizer, tenha condições, não no limite da nossa legislação, fiscalizar conforme é necessário. Tá? Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigado, doutor Cláudio. Doutor Rodrigo. Bom, eu queria só fazer uma sugestão, na verdade, um resumo dessa nossa reunião, que a gente gostaria que houvesse um ajustamento de conduta entre as distribuidoras. Ou seja, tecnicamente a distribuidora não pode impedir que o FOB faça o carregamento FOB, mas ela pode, na verdade, ter um tratamento isonômico. Ou seja, se ela exige do próprio transportador dela, se ela tem a responsabilidade da carga e ela tem uma série de exigências, inclusive quanto à telemetria, ela também tem que ter as mesmas exigências para qualquer transportador que vá lá retirar o combustível. E outra situação é que faça a adequação aí, respeitando a resolução da NTT, para que a própria, apesar da Petrobras alegar que não tem o poder de polícia, mas que ela somente entregue combustível para aquele caminhão devidamente cadastrado para aquele posto de gasolina. Isso vem, na verdade, ela não tem impedimento legal nenhum de fazer esse tipo de situação e, na verdade, está trabalhando aí com a sociedade, contribuindo com a entrega do combustível, porque, na verdade, a própria distribuidora ela é prejudicada, porque se eu tenho adulteração de combustível, se eu tenho combustível que entra de outros estados em Minas Gerais, se eu tenho esse tipo de modalidade criminosa, a própria distribuidora também passa a ser prejudicada na questão da própria venda de um combustível ilícito, que é o que ela faz hoje, é a atividade fim dela, é a venda de combustível.
Então essa é a sugestão que nós gostaríamos realmente do ajustamento de conduta. Muito obrigado, doutor Rodrigo. E por fim, o nosso presidente, Iranir Gomes. O meu pedido aqui é para que, né, eu vou usar um termo aqui, até me desculpe pelo termo que eu vou usar, que não se acabe em pizza, né? Porque, infelizmente, isso acontece muitas das vezes, né, alguns pedidos, né, diante das autoridades, né? Estamos aqui com autoridades competentes e quero pedir também ao nosso senhor deputado Carlinhos Moura que venha interferir, ajudar essa categoria carente, né, que passa por esses problemas, e pedir que haja realmente um comprometimento, né, das autoridades nesse trabalho, porque nós temos falhas, né, na nossa legislação, né? Claro aqui o nosso representante da Polícia Federal, né, da Polícia Rodoviária Federal, até disse aqui que, né, ele fiscalizando um tacógrafo, ele não pode atuar ninguém, né, do que ele cometeu há 4 horas atrás, seja, né, então isso é grave na nossa lei, né, porque se o motorista ele cometeu uma infração há 4 horas atrás e foi ali detectado que ele cometeu e ele não pode ser punido, isso é uma falha na legislação. Eu entendo que há uma falha. Então, dentro dessas falhas, né, cabe ao nosso, né, o nosso governo, né, a nossa bancada de deputados, né, levar para em assembleia, pedindo para que seja, né, seja aí criado alguma forma para impedir esses abusos que há na estrada, colocando em risco ali muitas vidas, né? Um caminhão de combustível andando a mais de 80 km por hora. E também quero deixar aqui o meu agradecimento, né, ao deputado, agradecer aqui a todas as autoridades aqui competentes, participantes, e que nós estamos aí na mesma luta, e aqui não é ninguém lutando contra ninguém. Aqui nós estamos aqui para um crescimento do Estado, né, de Minas Gerais. Muito bem. Eu quero dizer que ao final da audiência eu me dou bastante por satisfeito, primeiro porque esse instrumento da audiência pública, ele ajuda a gente a compreender as questões. Eu acho que foi bastante pedagógico, didático, essa ferramental que é a TV Assembleia também. Isso é um tema que as pessoas vão estar acompanhando e vão ter uma melhor compreensão. Do ponto de vista dessa comissão, aqui a Comissão de Transporte e Obras Públicas da Assembleia Legislativa, nós vamos tomar as seguintes providências. Posteriormente nós vamos aprovar um requerimento no âmbito da comissão, onde nós vamos encaminhar as notas taquigráficas ao Ministério Público e fazendo a sugestão, obviamente, da possibilidade do termo de ajustamento de conduta sugerido pelo Dr. Rodrigo Bravin. É o primeiro encaminhamento. O segundo encaminhamento, nós também vamos aprovar um requerimento encaminhando as notas taquigráficas para o pleno da Agência Nacional de Transporte Terrestre, doutor Cláudio, no sentido de, a sugestão nossa para a NTT é que seja constituído um grupo de trabalho envolvendo todas as partes, para ver a possibilidade de modernizar a resolução. Eu, particularmente, eu tenho, individualmente, né, eu sou um leigo do assunto, mas o que me vem à cabeça, eu acho que a gente deveria, no meu modo de ver, a gente deveria ter uma resolução que exigisse um maior controle por parte da distribuidora e que a resolução
desse um tratamento isonômico para os transportadores contratados e os transportadores de retiro no que diz respeito à legislação e às normas de segurança. Obviamente que respeitamos a diferenciação entre um transportador individual, pequeno, próprio, de alguns, vamos dizer, alguns benefícios naturais, a gente tem que diferenciar mesmo, mas no que diz respeito às normas de segurança e os critérios que existem, no meu modo de entender, acho que deveria ter um maior rigor por parte das distribuidoras. Mas isso compete à regulamentação ANTT e vamos sugerir que seja feito um grupo de trabalho e, de repente, esse grupo de trabalho possa sugerir essas modificações. Esse grupo de trabalho também teria competência até de sugerir questões maiores, como eventuais modificações no Código de Trânsito, aí depende da aprovação no Congresso Nacional, uma questão mais complexa, mas que poderia ser o embrião dessa possível mudança da legislação. Então é o segundo requerimento que iremos aprovar aqui, direcionado ao Pleno, ao Conselho Pleno da ANTT. E o terceiro, nós vamos aprovar um requerimento direcionado à Secretaria da Fazenda para que se verifique melhor essa denúncia do Sr. Gedeon, essa observação do Sr. Gedeon, no que diz respeito à empresa Ale Combustíveis, né? Não estou afirmando nada aqui, mas é só para verificar se pode aprimorar alguma coisa ou se há alguma irregularidade. Então, esses são os 3 requerimentos que iremos aprovar e os encaminhamentos que faremos na próxima reunião dessa comissão. Dizer que a comissão está sempre à disposição, que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sob a presidência do deputado Diniz Pinheiro, tem sempre primado por esse ambiente do diálogo, do debate. Às vezes a gente pode parecer um pouco ranzinza, né? Mas o intuito é de fazer com que as pessoas realmente, o debate flua, a gente fazer que tenha um debate franco, fraterno, de resultados, né? Então não me leve a mal se às vezes a gente é meio incisivo nas questões, mas esse é o espaço da democracia, do debate, do diálogo. Quero aqui mais uma vez agradecer profundamente a presença da nossa Secretaria de Meio Ambiente, então de parabéns, são 2 profissionais altamente competentes, a Secretaria sempre presente aqui, nunca se furta a esse debate, é um bom exemplo, uma boa referência, viu? E a gente fica feliz, sabemos que às vezes a gente nem sempre dá conta de tudo, porque às vezes falta mão de obra mesmo, falta profissional, o Estado vai crescendo, aí existe, mas vocês estão sempre presentes. E agradecemos muito a doutora Patrícia, a doutora Isabel. Agradecer ao doutor Elvésio, da BR Distribuidora, né, uma empresa que nós temos um profundo respeito, a Petrobras, o Grupo Petrobras. Eu que sou advogado Sindipetro, eu tenho uma relação direta com a Petrobras, apesar de que no campo oposto dos trabalhadores, mas é uma empresa que nós temos assim um grande respeito, uma grande consideração, tanto a Petrobras, empresa Petrobras, como a BR Distribuidora. Agradecer muito a presença do doutor Elvésio. Agradecer, ficamos muito felizes com a presença do inspetor Marcos Pierre. Dizer que no dia 2 de abril estaremos aqui novamente com muita honra, com muita alegria, para receber o doutor Davi Stanley, que está à frente da Superintendência Regional da 4ª Região, da 4ª Superintendência em Minas, como o doutor Marcos mesmo já disse, há pouco mais de 6 meses, mas que já vem fazendo um belíssimo trabalho, a Polícia Rodoviária Federal, que é uma referência, um exemplo de instituição, e a gente agradece muito a presença. Agradecer ao doutor Cláudio, que também participa de uma das agências que, no meu modo de ver, é uma das mais atuantes, mais consequentes agências reguladoras, e a gente fica feliz de poder tê-los aqui. E de forma muito especial o doutor Rodrigo Bravin, que presta uma belíssima assessoria ao nosso sindicato Sinditank. E por fim, ao Irani Gomes, parabenizar você, toda a diretoria, é um sindicato atuante, combativo, toda vez que precisar, estamos abertos
a ajudar, a encaminhar as questões, porque são questões de interesse público. O sindicato tem a compreensão que, além de ser uma questão de classe, de interesse da categoria, da classe de vocês, mas tem um interesse público maior a ser protegido, que é o cumprimento da legislação, que são as normas de segurança, que é a defesa dos interesses do Estado de Minas Gerais. Então, tudo isso é um papel importante, um papel social que o sindicante cumpre. E falando nisso, eu esqueci o quarto requerimento que também vamos encaminhar. Nós também vamos aprovar um requerimento à Secretaria da Fazenda, no sentido de que ela também faça um estudo transcorrido um determinado período. Obviamente que o aumento do ICMS do diesel, ele foi aprovado num contexto de compensação tributária, porque nós reduzimos o do álcool e para compensar aumentou-se do diesel, mas já há um tempo hábil suficiente para que seja feita uma reflexão e, quem sabe, a Secretaria da Fazenda, uma vez constatado que isso não trouxe benefício para o Estado, está trazendo prejuízo por causa da evasão fiscal, por causa da guerra fiscal entre os Estados, nós também vamos aprovar um requerimento à Secretaria da Fazenda pedindo a revisão dessa legislação que ampliou a alíquota do ICMS para o diesel, para que volte a ter uma alíquota igual aos outros demais estados, especialmente os estados que fazem fronteira com Minas Gerais. Ok? Então queremos agradecer a presença de todos os nossos convidados, todos vocês que aí estiveram, né, uma audiência bastante concorrida, com bastante trabalhadores aí presentes, a gente fica feliz. A audiência pública bom é assim, com presença de todo mundo, né? Agradecer mais uma vez a TV Assembleia e a imprensa presente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados e demais participantes pelos vários subsídios fornecidos, convoca os membros da comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.